Olá, filhos e filhas do JT, tudo bom? Bom, teve muita gente que falou pra mim que essas minhas videoaulas, né, que eu passo no final de cada conteúdo acaba ajudando vocês, principalmente em período de prova, né? Tô ligado disso aí, então beleza. Eu sempre vou fazer esses vídeos pra vocês, né, sempre em três formatos, né, no YouTube, para você fazer download, né, num arquivo menor e também só em áudio, né, para quem não quiser gastar tantos dados assim, poder, né, acessar essa aula de alguma forma, beleza? Então vai sempre continuar, né? Nunca vou fazer essas aulas em períodos de véspera, assim, porque teria que acumular todos os conteúdos do bimestre, ia também ficar muito pesado e tal. Então, sem mais delongas e tal, espero que estejam todos e todas bem, espero que vocês estejam se cuidando, né? A gente ainda está passando por esse momento remoto que não está sendo fácil, né? Mas enfim, cada um vai fazendo um esforço, né, para poder tentar passar por esse período, principalmente vocês, né, com relação a esses momentos à distância e tal, e dá uma saudade enorme, obviamente, né? A gente sempre vai sentir, mas enfim, a gente tá fazendo um esforço conjunto e é isso que é válido nesse momento, né? Que a gente não perca o ânimo, pelo menos nessa questão educacional, porque é extremamente importante, principalmente agora, né, no momento que a gente está vivendo, as formas de poder analisar o que está acontecendo, principalmente no Brasil, e a gente que está vendo o conteúdo a partir do século XX, né? Então é extremamente importante para poder refletir sobre isso que está acontecendo hoje no mundo, né? E que também são consequências ainda de muitas coisas que vão acontecer no século XX, né? Que ainda reverberam hoje para a gente, né? Bom, eu falei para vocês o primeiro conteúdo agora do segundo bimestre do nosso último encontro vai ser, ou foi, né, no caso, né, a Revolução Russa, né? Então, esse material eu vou tentar resumir para vocês ao máximo pontos importantes da Revolução Russa. Né, eu já tive um encontro com vocês na semana passada e também na semana retrasada eu já tinha deixado um vídeo muito massa do Nerdologia, né, que ele foi feito no período que houve o centenário, né, da Revolução Russa. Então a dica que eu dou para vocês é dar uma revisada também algumas vezes nesse vídeo, porque ele é bem bacana, ele dá informações um pouco mais amplas também, né? E fala às vezes um pouco mais rápido que eu, né? Porque se eu não parar, eu não paro de falar, na verdade, né? Tanto que eu boto o contadorzinho aqui justamente para me alertar, né? Tipo, Vinícius, tá bom, né? E tal. Então vamos nessa. O que a gente precisa entender do básico para saber por que a Revolução Russa foi um dos maiores acontecimentos, talvez o mais importante acontecimento dentro do processo da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Revolução Russa ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial e o Império Russo, antes de se tornar União Soviética, né, ele também joga os seus soldados para a Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia é um território que está numa guerra civil e ao mesmo tempo na Primeira Guerra Mundial, né? Então enfim, é uma explosão, cara, é um negócio louco, assim. Se a Primeira Guerra Mundial ela vai ser, né, as tensões que existiam já no final do século XIX indo às vias de fato, né, no Império Russo ela vai estar participando desses conflitos e ao mesmo tempo ela sofrendo, né, uma guerra civil de interesses políticos também, de revolta popular, e aí a gente vai ter, né, essa experiência do pensamento comunista como uma forma de guia ao processo que vai acontecer dentro dessa revolução. Né? Então a gente não tem como fugir, né, da influência do pensamento comunista dentro da Revolução Russa. Mas é necessário a gente entender o quê? Primeiro, dentro do pensamento comunista. A gente tem que lembrar que o pensamento comunista ele já circulava na Europa desde 1848, ou seja, desde já da concretização da primeira Revolução Industrial, né? Aí quando Karl Marx e Friedrich Engels vão construir esse pensamento teórico, filosófico, né, e também político, ideológico e econômico também, né, porque o pensamento comunista ele é bem complexo, né, quando você vai entender ele, né, na sua totalidade, né, são vários escritos, vários livros e também existem as experiências baseadas nesse tipo de ideia, né. A Revolução Russa ela não vai ser a primeira experiência influenciada pelo pensamento comunista, né, a primeira grande experiência influenciada por esse pensamento vai ser a Comuna de Paris, né, que a gente pode chamar de terceira Revolução Francesa no período do Napoleão III, né, que a França entra em guerra contra a Prússia, né, que era um reino ali onde não era a Alemanha ainda, né, eram os reinos germânicos, né, e a Prússia era o reino maior. E nesse conflito, o Napoleão III, que estava governando a França na época, ele vai ser capturado pelos soldados da Prússia, né, e um grupo de pessoas vão tentar
tornar a França um governo autogestionado, ou seja, um governo coletivo, né? Essa vai ser chamada a Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris ela não vai ter uma sequência muito longa porque a França ainda estava sendo invadida. Mesmo depois da captura do Napoleão III, né, as tropas da Prússia ainda continuam, né, a ocupação da França, né, e depois há uma trégua e no final das contas, né, um fica pegando parte do território do outro e que isso vai acabar desencadeando nos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Né? Então o pensamento comunista ele já estava circulando, né? O Marx e o Engels vão começar a teorizar sobre o proletariado, ou seja, sobre a classe social que vai surgir a partir da primeira Revolução Industrial. O que é essa classe operária? O que é esse proletariado que está trabalhando na fábrica e não está conseguindo viver, né? Ele só vive para trabalhar. Né? Então o pensamento comunista ele vai ser uma forma de entender, né, a relação de exploração de trabalho e também dar indicações, né, ou dar saídas para esse tipo de exploração. E o que vai ser mais explorado é o processo revolucionário a partir do momento que você tira do poder, destrói do poder aquele que oprime você e a partir disso você toma conta do processo de produção de trabalho e a partir disso todos vão ter acesso a tudo que é produzido, né, ou seja, uma forma de vida coletiva. E isso vai influenciar muitos círculos de trabalhadores, muitas formações sindicais também, né, e de grupos até mesmo de bairros, enfim, de trabalhadores de fábrica. Né? O pensamento comunista é um pensamento voltado mais para a questão urbana, né, da sociedade britânica, francesa e alemã principalmente, né? Porque não vai ser só a Inglaterra o grande boom da Revolução Industrial, né? Os outros países da Europa também vão querer a sua própria Revolução Industrial. E aí a gente vai ter um destaque maior para a França e para a Alemanha. Então o pensamento comunista já um pouco antes do começo do século XX já pautava várias reuniões, ou seja, vários movimentos também, de movimentos grevistas até movimentos pró-revolucionários, de mudanças políticas, né? E aí o mais interessante é a gente entender por que na Rússia isso vai sofrer influência também. Por que na Rússia vai rolar? Por que na Rússia existia condições para que esse aspecto revolucionário acontecesse se a Rússia ainda era uma monarquia absolutista no começo do século XX. Olha só o detalhe, né? Como é que era o contexto da Rússia nesse período antes da Revolução Russa, né? A Rússia era uma monarquia absolutista, né? Ou seja, tinha uma família real comandando, no caso a família Romanov, e a partir do rei Nicolau II, né? Era um estado semifeudal, ou seja, uma monarquia absolutista semifeudal, ou seja, ela era parte industrializada, né, com uma crescente população urbana e fábricas também, e ao mesmo tempo feudal, ou seja, na parte do campo da região da Rússia, né, a gente tem que lembrar que a Rússia ela está em dois continentes, né, ela está no continente europeu e no continente asiático, né. Então a parte mais do interior, mais do campo da Rússia, era ainda feudal. Feudal, quando eu digo, é no estilo da Idade Média mesmo, né, a gente está falando de século XX, então existia uma nobreza, existiam os feudos, existiam os senhores feudais e uma mão de obra camponesa, ou seja, uma mão de obra que trabalhava para esses nobres no campo, né? Então você tinha na Rússia uma classe proletária urbana que trabalhava nas fábricas e você tinha uma classe camponesa, né, que trabalhava ou era explorada, na verdade, né, no campo num sistema feudalizado, né? Então a Rússia ela concentrava três estilos diferentes de governo no começo do século XX, né? Uma monarquia absolutista, que é a característica do início da Idade Moderna, um feudalismo, que é uma característica da Idade Média europeia, e uma urbanização crescente da industrialização, que é uma característica da Idade Contemporânea, né, já em idos da segunda Revolução Industrial no começo do século XX. Né? E Vinícius, como é que esse tipo de estrutura da Rússia vai gerar um processo revolucionário? Né? O que vai ocasionar essas revoltas populares ao ponto da população pegar em armas e querer retirar do poder o próprio rei? Né? E aí é que vem o grande lance. Né? Claro, como eu já falei para vocês, a influência do pensamento ali que vai orientar esse aspecto, esse processo revolucionário na Rússia, vai ser o pensamento comunista, como eu falei para vocês, que já circulava na Europa desde o final do século XIX. Né? Então, olha só o grande lance. No começo do século XX, a Rússia entra em guerra com o Japão. O Japão ele começa o seu primeiro movimento expansionista para o continente. Né? A gente tem que lembrar que o Japão é uma ilha velha, bem pequenininha, né? E que o Japão, ele no começo do século XX, começa a tentar expandir para o continente, ou seja, invadir territórios ali onde hoje é a China, né? E também a parte, né,
oeste da Rússia, né? Quase que eu me confundo agora, né? Mas enfim, na parte oeste ali do território russo. Então, no começo do século XX, a Rússia entra em guerra com o Japão e a Rússia perde para o Japão. E aí vocês têm que entender também que uma guerra, ela tem um gasto de dinheiro, de pessoas, de alimentação, ou seja, quando um território entra em guerra, todos os recursos que são produzidos por esse território acabam sendo voltados para essa guerra. E lucros, enfim. E quando a economia do país que está em guerra começa a entrar em colapso, a cobrança de impostos ela aumenta, porque isso acaba indo para o bolso da própria população. Então, durante essa guerra entre o Japão e a Rússia, né, a Rússia ela começa a enfraquecer economicamente de uma forma muito pesada. E ela começa a demorar a se recuperar. Então é nesse momento de enfraquecimento e começam a surgir focos de fome, né, e de miséria extrema na Rússia, é que o pensamento comunista ele começa também a pautar a mente da população, né? Isso obviamente não vai ser por uma única pessoa, e sim por um grupo de pessoas, sendo que uma delas vai ter um destaque, né, até mesmo no próprio processo pós Revolução Russa, que é um cara chamado Vladimir Lenin, né, que ele constantemente vai ser perseguido e vai ser expulso da Rússia pelo exército da monarquia do Nicolau II, porque ele era uma pessoa que fazia a educação do pensamento político da classe operária, da parte urbana da Rússia, né? Então ele era visto como perigoso, o pensamento comunista era visto como perigoso dentro do Império Russo, né? Então constantemente o Lenin ele era preso, né, por essa polícia, pelo exército monárquico, ou ele era expulso, banido mesmo da própria Rússia, né? E aí é nesses momentos em que ele é banido, é que ele começa também a entrar em contato mais profundamente com o pensamento comunista, quando ele circula na França e principalmente na Alemanha, né, participando de grupos internacionais de discussão sobre esse pensamento, né? Bom, voltando para a Rússia e essa crise que ela está passando, né, pós-guerra entre Rússia e Japão. No meio dessa crise toda, vários focos de protesto vão começar a acontecer dentro do território da Rússia. O que vai ser um dos estopins para esse processo revolucionário mais bruto por parte da população, né, vai ser o chamado Domingo Sangrento, né, onde parte da população na cidade de São Petersburgo ela vai fazer um protesto para poder conseguir falar com o rei Nicolau II, né, sobre as condições de fome que eles estavam vivendo e sobre melhorias de trabalho, ou seja, reivindicações de melhor qualidade de vida. E eles são recebidos com uma fileira, né, do exército russo e eles levam tiros, né, eles são recebidos com balas, né? Então esse acontecimento vai ter um impacto muito grande não só nas regiões urbanas da Rússia, como também nas regiões do campo, né? E no campo, por causa dessa crise de alimentação, porque o camponês está produzindo para o nobre e não para ele mesmo, né, começam a surgir grupos de discussão, né, entre os camponeses que vão ser chamados de sovietes. Ou seja, os sovietes é um modelo de assembleia popular, né, em que nessa assembleia popular as pessoas começam a decidir ações que vão ser feitas a partir desse período de fome, ou seja, de escassez. E esse modelo de assembleia, ou seja, de uma reunião em grupo para decidir ações, vai começar também a influenciar os grupos operários das cidades, né? Então esses grupos, essas assembleias vão ser chamadas de sovietes. Por isso que no final das contas, quando se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o termo soviético é justamente dando e enaltecendo a importância dessas assembleias, desses grupos camponeses e também, consequentemente, operários, para poder, né, discutir as saídas para esse tipo de situação, independente dos mandos e desmandos, né, do rei Nicolau II, né? Então, a partir do Domingo Sangrento vai haver também um outro momento, né, um pouco antes da Guerra Civil e do processo da Revolução Russa, vai ser a crise do caso do encouraçado de Potemkin, né, que vai ser um navio de guerra onde os marinheiros eles vão se revoltar também, né, contra a coroa russa, né, e vão ameaçar atirar os seus canhões contra, né, o território russo em defesa do povo da Rússia, né? Então esse período de crise já estava deixando o povo russo descontente demais, né, com o governo do Nicolau II. E aí vem a terceira grande bomba, né? A Primeira Guerra começa, né? E o estopim da Primeira Guerra Mundial, que é o assassinato do arquiduque, né, Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, acontece às portas do território russo,
né? A Rússia ela está colada com a região balcânica ali, com a Sérvia, né? E a Sérvia era colada com o Império Austro-Húngaro e a Sérvia era posse do Império Austro-Húngaro. E existia um movimento de libertação e independência da Sérvia muito forte. E a Rússia ajudava esse movimento de libertação porque a Rússia também tinha interesse no território balcânico da Sérvia, né? Então, quando rola esse assassinato do Francisco Ferdinando e o início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, da guerra de movimento ali na região do leste da Europa, a Rússia ela obrigatoriamente vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Então tu imagina, cara, ela saiu de uma guerra contra o Japão e perdeu, e o território entrou numa crise muito grande. Então imagina quando o Nicolau II convoca, né, os homens para lutar na Primeira Guerra Mundial. Então aí uma população que já estava descontente e a Rússia entrando na Primeira Guerra Mundial, isso vai gerar um impacto muito forte. Né? Não só o impacto de uma piora, de uma crise interna dentro da Rússia, né? Como também da própria revolta popular. E aí é nesse momento que o Lenin retorna ao território da Rússia e começa a articular de uma forma mais forte esse processo revolucionário. Tanto que nas discussões acaloradas dos sovietes, né, vão surgir duas linhas de pensamento, né, que vão ser chamados de partidos. Né? Você vai ter o grupo dos bolcheviques, né, que era um grupo liderado por Lenin, né, que tinha um pensamento de trazer o processo revolucionário mais duro para a Rússia, duro no sentido do quê? De derrubar todo o sistema, né, que causava aquele tipo de crise, né? E os mencheviques que já queriam fazer uma relação mediadora, ou seja, apenas limitar os poderes do Nicolau II e dar uma constituição para a população russa. Então a ideia deles era o quê? Dos mencheviques? Era que a Rússia se tornasse constitucional, ou seja, que o povo pudesse ter leis para poder acessar os seus direitos, né? E não necessariamente isso acaba com a posição de liderança do Nicolau II. O grande problema é que o Nicolau II ele cede a construção de uma constituição dentro do território da Rússia no meio dessa crise. Né? Tanto que ele vai formar uma assembleia constituinte que vai ser chamada de Duma, mas os bolcheviques eles vão abandonar essa assembleia e não vão aceitar, porque o posicionamento deles não era negociar, era simplesmente destruir. Né? E o partido bolchevique tinha grande parte da população da classe trabalhadora camponesa e operária russa perto dele. Então é a partir dessa crise que se agrava ao momento que a Primeira Guerra continua, né, e a fome começa a aumentar e outras crises dentro do território da Rússia, é que o partido bolchevique ele passa para um posicionamento, né, de guerra civil, ou seja, de armar, né, o grupo bolchevique, a parte da população que apoiava os bolcheviques, né, e construir o chamado Exército Vermelho, né, e a partir disso iniciar uma guerra civil na Rússia que vai desencadear em 1918, né, com a queda, né, da monarquia russa, né, do Nicolau II e a família Romanov. Todos eles vão ser mortos, né, nesse processo revolucionário, que vai ser extremamente sangrento, né, que vai incluir grupos também que são anarquistas, né, grupos de burgueses, de nobres que vão tentar defender ainda os seus direitos de nobreza dentro da Rússia, né? E uma população extremamente descontente querendo destruir todo esse sistema, né? E aí durante já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial se concretiza a chamada Revolução Russa, né? Ou seja, o Partido Bolchevique e o Exército Vermelho, composto por camponeses e operários, né? Tanto homens quanto mulheres também, né? Eles vão conseguir tirar e destruir, né, a monarquia, provocando a primeira grande revolução dentro do século XX no mundo, né? Então por isso que a Revolução Russa ela vai influenciar não só em termos de pensamento político, econômico e filosófico também, vai influenciar outros processos revolucionários ao longo do século XX, né? Então a gente vai ter aí o próprio Vietnã, né? A Coreia ela também vai passar isso antes da Guerra das Coreias e da divisão lá que vai ser brutal, né, por causa isso já no processo de Guerra Fria, né, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial já, né, a própria Revolução Chinesa também, enfim, né, Cuba tem os seus aspectos mais internos, assim, porque Cuba ela se torna, né, influenciada pelo pensamento comunista depois que a Revolução se concretiza, mas aí quando a gente chegar na Guerra Fria, a gente vê isso melhor, né, só para vocês entenderem como a Revolução Russa ela vai causar um impacto muito forte. Por quê? Vai deixar o restante da Europa com medo, porque um pensamento teórico como o comunismo, que era discutido enquanto teoria, né, que muitos diziam que era apenas teoria, conseguiu,
né, ser colocado e ter uma experiência prática, né, num território gigantesco como a Rússia e num território que não era 100% urbanizado, né, ele era monárquico, absolutista e semi-feudal e parte industrializado, né? Então isso vai causar um medo muito forte e vai causar também um impacto grande de empolgação na própria classe operária do restante da Europa, né? Ou seja, vai servir como uma influência e como um gás assim de lá eles conseguiram dar um passo à frente, né? E aí após a Revolução Russa, né, vai haver um processo ainda de quase 20 anos até que essa revolução ela se concretize, né? A Revolução Russa ela não vai mudar tudo, né? Aquele lema do Partido Bolchevique do paz, terra e pão, né? Ele não vai ser concretizado da noite para o dia, né? Ainda mais como eu disse para vocês, o tamanho do território é muito grande, focos ainda de resistência tanto da classe burguesa urbana como da classe nobre também, mesmo não mais existindo uma família real na Rússia, vai haver uma resistência muito forte, né, desses grupos. Então o Lenin se tornando o primeiro presidente, agora não mais da Rússia, mas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O Lenin agora como grande líder eleito, né, ele passa a tentar organizar o que é essa nova Rússia, né? Ou seja, o que é essa União Soviética, né? Então, o território vai passar por reformas educacionais, por distribuição de terra, né? Por diversas formas de tentativa de organização, né? De produção comum para todos, assim. Então, isso vai ser ainda ao longo de 20 anos, né? Um projeto que ainda vai se estender e só vai se consolidar após a morte do Lenin, né? Do primeiro presidente da União Soviética, né? Ou seja, essa Revolução Russa, enquanto organização do território, né, se concretiza apenas a partir, né, do governo do Stalin, né, que vai ser o presidente que vai assumir a União Soviética logo após, né, a morte de Lenin, né? Lenin morre já velho, né, com uma doença degenerativa, né, e ele não vê a União Soviética se transformar naquilo que ele idealizava, né? Como eu falei para vocês, isso só vai se concretizar após a morte dele, né? Então ainda vai ser um processo muito duro e muito complicado e ainda muito violento, né, dentro da Rússia, como foi, por exemplo, na Revolução Francesa, né, como a gente viu lá na Idade Moderna, né? Então, o grande impacto da Revolução Russa, para fechar para vocês aqui esse vídeo, é justamente o que? Ter se tornado um processo revolucionário onde o pensamento comunista ele influenciou essa revolução, né? E acabou se tornando algo prático, né? Então agora já podia se ter uma medida de análise do que era o teórico, né, que era discutido e elaborado, e escrito e discutido, livros, enfim, teorias filosóficas, políticas e econômicas, e ele acontecendo na prática, né? Então daria agora para fazer uma análise de experiências relacionadas ao pensamento comunismo na prática a partir de processos revolucionários, né? Então a gente encerra por aqui, né? Eu não vou esticar no Stalin porque o Stalin eu vou jogar para vocês a partir do momento que a gente for discutir a Segunda Guerra Mundial, né? Então isso era só um complemento, né? Que é um resumo massa da Revolução Russa, dá uma sacada na bandeira da União Soviética, né? A bandeira da União Soviética é o fundo vermelho, né, que representava o Partido Bolchevique, né, que era a bandeira vermelha, né? A foice e o martelo cruzados, que representa a união das duas grandes classes trabalhadoras que existiam, né, antes da Revolução Russa, né, que vão continuar existindo, né, que é uma classe camponesa se unindo a uma classe operária, né, a classe operária representada pelo martelo e a classe camponesa representada pela foice, né. A foice era um dos principais instrumentos porque a vegetação da Rússia ela é rasteira, né, em grande parte do território, né, ela é uma vegetação de tundra, né, então a foice era para ceifar, né, plantações menores assim de plantas rasteiras, né. E obviamente o martelo ele vai representar o trabalho da fábrica, né, enfim, dessa produção que vem a partir da Revolução Industrial. E a estrela que vai ser colocada em cima desses dois instrumentos de trabalho, né, vai ser exatamente a concretização da união, né, dos estados soviéticos, né, ou seja, desses sovietes, dessas assembleias que acabam se tornando também, né, forças políticas muito fortes e importantes no processo revolucionário da Rússia, beleza? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês, acabou passando do tempo que eu ia falar, mas tudo bem, né? Eu espero que ajude vocês, espero que vocês fiquem bem, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que estão perto de vocês sempre, né? E espero em breve poder vê-los todos e todas e poder abraçá-los de novo, beleza?
Então não desanimem, continuem estudando. Eu sei que é difícil, obviamente é difícil para mim também, não é fácil, né? Mas a gente precisa ter esse pouquinho de força de vontade para poder conseguir cuidar de quem está perto da gente ou de quem está longe, que a gente se importa, e também de tentar estudar um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem todos e todas bem, se cuidem e a gente se vê por aí. No caso por aqui, né? Que é remoto, então é isso. Valeu, fiquem bem, tchau, tchau.